Oi, eu sou a Keila. Eu vou falar sobre o artigo Impactos no Solo Provocados pela Mineração e Depósito de Rejeitos de Carvão Mineral, da revista de Agroveterinária do município de Lages, em Santa Catarina. O carvão é um dos principais recursos não renováveis usado para geração de energia no Brasil. As reservas são do tipo betuminoso e subbetuminoso. O estado de Santa Catarina tem 13,2% das reservas nacionais e elas ficam entre os municípios de Araranguá e Lauro Miller e elas têm cerca de 70 quilômetros de comprimento. No Brasil, o carvão é minerado de duas formas. A primeira é a subterrânea, onde são abertas galerias abaixo do nível do solo, e a céu aberto, onde é retirada a camada de solo e o carvão é minerado sem a necessidade da abertura de galerias. A Aqui a gente pode observar os dois tipos de mineração. A primeira imagem é a mineração subterrânea e a segunda a céu aberto. A mineração de carvão ela gera grandes consequências ambientais e a principal delas é a quantidade de rejeito que sobra dessa mineração. E uma forma de minimizar isso é realocar o rejeito depois que o minério for retirado, como na céu aberto, que o solo é retirado para que haja mineração. Então, o ideal seria realocar esse solo no seu lugar de origem após a retirada do carvão. Mesmo a realocação do material sendo o ideal, geralmente não acontece, porque como a mineração é feita de uma maneira descuidada, os materiais acabam se misturando. O descuido na hora da mineração gera consequências, como a drenagem ácida de minas, que nada mais é que quando as rochas com materiais sulfetados são retirados do interior da terra e são colocados na superfície, e eles acabam oxidando e intoxicando o solo. O Departamento Nacional de Produção Mineral dita um protocolo de 7 passos para evitar a drenagem ácida de minas, que é basicamente o solo removido tem que ser armazenado de maneira cuidadosa e metódica. Após a retirada do carvão, a fenda onde ele ficava tem que ser preenchida com pirito e arenito. E também cobrir esse local com um material argiloso. E também tem que fazer a manutenção de uma nova cobertura vegetal para fixar esse solo que foi remoldado. A pirita ela pode ser considerada a protagonista da drenagem ácida de Minas, porque a oxidação dela varia de acordo com a condição do ambiente e resulta em hidróxido férrico insolúvel e ácido sulfúrico. A oxidação da pirita é acelerada por diversos fatores, mas a presença das bactérias Stibolatilus ferrooxidans aceleram o processo porque elas fornecem ferro 3 para a reação. Existem vários métodos para tratar esses locais, mas os principais são corrigir a acidez do solo e utilizar de bactericidas para eliminar as bactérias que aceleram o processo de oxidação da pirita. Após a oxidação, o sulfato ele se transforma em minerais que podem contaminar as águas usadas para fazer a drenagem das minas e alumínio e outros minerais são encontrados nessas áreas que não estão recuperadas. O pH do solo afetado ele cai bastante e adquire um caráter ácido. E também o crescimento da vegetação é afetado porque o solo é intoxicado pelos minerais dos rejeitos e, por consequência, também os níveis de cálcio, magnésio, potássio diminuem drasticamente, o que impede a vegetação de se desenvolver. São várias as alterações físicas que ocorrem no solo afetado, mas uma das principais é a estrutura fraca, a retenção de água baixa e uma taxa de erosão muito elevada. Então, é um solo extremamente frágil. Os autores do artigo comentam sobre um estudo que se iniciou na década de 80 e segue até a década de 2020, que o resultado do solo depois da recuperação se dá pelo perfil do solo antes da mineração. Então, se o solo era fraco, que tinha uma taxa de nutrientes baixa, depois da recuperação ele mantém essas características. Então, os autores do artigo concluem que mesmo a mineração de carvão gerando grandes consequências ambientais, no estado de Santa Catarina, nos últimos 40 anos, não houveram grandes poluições do ar atmosférico ou dos cursos d'água próximo às minas.
mesmo a poluição atmosférica e dos cursos d'água não sendo um grande problema em Santa Catarina, há sim o problema do assoreamento do solo recuperado, causando uma dificuldade para restabelecer a cobertura vegetal. E o solo também fica super suscetível à compactação, o que dificulta a infiltração da água e, por consequência, o crescimento das raízes. Então, aqui estão as referências da apresentação, o link do artigo e o link para o site onde eu retirei as imagens que estão na apresentação.